Seja bem-vindo ao Mentalidade Suprema, onde você encontrará reflexões inspiradoras, motivação que vai expandir sua visão sobre a vida, sucesso e propósito. Autoconhecimento e superação ajudando você a viver com força suprema e equilíbrio. Hoje, trago a você uma jornada impactante de autoridade mental. Eles riam dele como se fosse engraçado, mas o que ninguém sabia é que dentro daquele garoto gordo e calado vivia um leão em silêncio. E um dia, ele rugiria tão alto que o mundo inteiro ouviria. A história que você está prestes a ouvir não é sobre corrida, é sobre dor, sobre solidão, sobre encontrar a si mesmo quando ninguém mais acredita em você, nem mesmo você. Ele era o último escolhido na educação física e o primeiro a ser alvo das piadas. No recreio, comia escondido num canto, como se o próprio ato de se alimentar fosse vergonhoso. E não era pela comida em si, era o vazio, o silêncio em casa, os olhares tortos na escola, a sensação de não caber nem no mundo, nem no próprio corpo. Seu nome era Samuel, mas na escola era apenas o gordo, o obeso, a bola. Aos 13 anos, pesava mais de 110 quilos. Era lento, introvertido, respirava com dificuldade ao subir escadas. Mas o que doía não era a falta de ar. Era o peso invisível do julgamento, os risos abafados quando ele passava, o apelido maldoso colado na carteira, o chute na mochila, a solidão camuflada de silêncio. Certa vez, numa gincana, o professor o colocou na prova de corrida só para preencher o time. Todos riram antes mesmo da largada. Samuel correu, cansado, tropeçando no próprio peso, e chegou em último suado, vermelho e destruído. Uma menina gritou: "Nem precisa correr, gordo. Você nunca vai vencer nada na vida." Essas palavras entraram em sua mente como pregos afiados e martelaram ali por anos. Aquela corrida foi o símbolo de tudo o que ele acreditava sobre si próprio. Um fracassado, um erro, um corpo fora do padrão, um fardo vivo. Mas o universo tem uma forma curiosa de fazer flores brotarem no concreto. Naquela noite, ao chegar em casa, Samuel trancou-se no banheiro, encostou-se no azulejo frio, olhou-se no espelho e chorou. Não chorou pela vergonha, chorou pelo sentimento de poder nascer algo novo ali, um fogo pequeno, um sussurro íntimo. E se eu não for isso que dizem que eu sou? Foi nesse instante que tudo começou a mudar. Não houve dieta milagrosa ou revolução imediata. Houve uma pergunta, uma fagulha, uma promessa silenciosa. Eu vou provar que eles estavam errados. E você não imagina até onde essa promessa o levaria. No dia seguinte, tudo seguia igual a mochila pesada, os risos escondidos, o lanche hipercalórico aguardando na lancheira. Mas algo nele era diferente, um fio de consciência, um fio de coragem. Começou pequeno, apenas cortou o refrigerante. Ninguém notou, nem ele sentiu orgulho. Mas lá dentro, aquele gesto foi mais que trocar uma bebida. Foi o primeiro tijolo na construção de uma nova identidade. Eu não sou mais o que fui ontem. Durante meses, ninguém viu diferença. Continuaram rindo e apontando, mas Samuel seguiu. Cada escolha era um tijolo novo em si mesmo. Começou a caminhar de noite, escondido por vergonha de ser visto. Dava voltas no quarteirão, suava, sentia o corpo reclamar, mas andava, porque era o único lugar onde se sentia livre. Ouvia música alta nos fones para não escutar seus próprios pensamentos sabotadores. E mesmo assim, eles gritavam: "Você vai desistir. Isso não é para você. Você sempre será o gordo da escola." Mas quanto mais escutava essas vozes, mais ele andava. E então, algo mudou. Descobriu a corrida. A primeira vez que tentou, caiu de joelhos após 20 segundos. O coração parecia explodir.
A respiração queimava os pulmões. Mas quando se levantou, olhou para o céu da noite e sorriu um sorriso bobo de quem falhou, mas também de quem começou. Aos poucos, a corrida virou terapia, refúgio, confissão. Cada passo era um desabafo, cada gota de suor, uma lágrima antiga lavada. Ele corria com raiva, corria com tristeza, corria com medo, mas corria. Samuel mergulhou em vídeos de nutrição, copiou treinos, testou receitas. Enquanto os colegas faziam piadas, ele fazia planos. O corpo ainda era grande, mas a mente, essa já era de um guerreiro. Foram meses de silêncio, sozinho, sem aplausos, sem crença alheia. Mas o universo vê. E com o tempo, a mudança se tornou visível. As roupas começaram a servir. O espelho passou a devolver dignidade. Até que numa madrugada chuvosa, após meses de caminhada e pequenas corridas, Samuel fez o impensável. Correu 5 quilômetros sem parar. Sozinho, debaixo da chuva, ninguém viu, mas ele soube: eu nunca mais serei quem fui. Aquele garoto que sempre chegava em último começou a ultrapassar limites que ninguém imaginava. O tempo passou. 1 ano, talvez 2. Samuel não era mais o mesmo. O rosto afinou, os olhos brilharam. As roupas agora contavam outra história. Não era apenas o corpo mudado. Era o olhar, a postura, a energia. Mas por trás do sorriso de quem vencera a obesidade, ainda vivia o garoto que foi chamado de piada. Foi por isso que, quando se inscreveu para sua primeira corrida de rua, um percurso de 10 quilômetros, decidiu não contar para ninguém. Ele não queria fama, nem provar nada aos outros, apenas a si mesmo. Chegou cedo, quieto, com as mãos suando de nervosismo. Estava ali entre corredores experientes, atletas profissionais, gente que exalava confiança. Ele por dentro sentia-se um impostor, mas ali era o lugar que precisava estar. O tiro de largada ecoou e Samuel correu, não pela medalha, mas pelo garoto de 13 anos que quase desistiu após ouvir que nunca venceria nada. A cada quilômetro vinham à tona as lembranças do lanche escondido, dos risos no corredor, das palavras cortantes e das noites de choro. Mas agora ele pisava naquele passado, transformando-o em combustível. Ao cruzar a linha de chegada, não houve fogos, nem aplausos, mas, pela primeira vez, ele sentiu: eu sou dono da minha história. Aquela sensação era melhor que qualquer pódio. Outras corridas surgiram e com elas o inesperado reconhecimento. As redes sociais notaram. Sua transformação viralizou. Se ele conseguiu, eu também posso, comentavam pessoas do Brasil inteiro. Mas junto ao sucesso veio o medo. Medo de não corresponder, medo de engordar de novo, medo de decepcionar. Porque dentro de todo guerreiro mora um garoto machucado tentando não falhar. Foi então que Samuel percebeu: superar o peso do corpo era apenas a primeira batalha. A verdadeira guerra era contra o peso da mente. Começou terapia, estudou autoestima, comportamento. Entendeu que o corpo muda rápido, mas as feridas internas levam tempo e tudo bem. Aprendeu que correr não era fugir, mas enfrentar. E que muitas vezes o maior adversário está dentro da própria cabeça. Mas ele estava pronto. Agora, não corria mais para escapar do passado, corria para construir o futuro. E o que veio depois fez o mundo inteiro parar para olhar. A fama chegou devagar, num seguidor aqui, numa matéria acolá, num convite para compartilhar sua história em escolas. Samuel mal se reconhecia, até que num domingo qualquer, recebendo café numa padaria simples do bairro, viu uma mensagem que mudaria tudo. Samuel, gostaríamos de convidá-lo para representar o Brasil na Maratona de Lisboa. Sua história tocou nossos corações. Você nos inspira. Ele releu 10 vezes, achou que fosse trote, mas era real. O menino humilhado agora era convocado para uma das maiores maratonas da Europa. Chorou de joelhos no quarto, onde vivera todas as transformações. Olhou para os pôsteres na parede, tantos sonhos colados ali, e agradeceu em silêncio. Mas junto ao sonho veio o peso da responsabilidade.
As pessoas esperavam um herói, um símbolo. E isso assustava, pois ele ainda era só um cara tentando vencer um passado teimoso. Os treinos se intensificaram, as dores surgiram, as noites ficaram mais curtas. Às vezes pensava em desistir, afinal. Ele não era um atleta profissional, era só um sobrevivente. Mas, ao lembrar do menino no vestiário, lembrava das palavras que rasgaram sua infância e de quantas pessoas agora corriam com ele, mesmo que invisivelmente, porque naquele momento ele não corria sozinho. Chegou a Lisboa cercado de câmeras e patrocinadores, mas na pista de largada sentiu o mesmo frio na barriga da primeira corrida. Fechou os olhos e disse a si mesmo: "Você não veio provar nada, veio honrar quem foi. Corre por quem ainda não consegue." O tiro soou e Samuel correu, mas não corria como os outros. Corria com uma multidão invisível no peito. Corria como quem já correu da vergonha e agora corria em direção a algo maior. Sentido, cada passo era vitória, cada quilômetro, redenção. Aplaudido pela multidão, ele só ouvia o coração batendo como um tambor sagrado, lembrando-o da dor, do caminho, do ponto de partida. E quando cruzou a linha de chegada, não havia ouro no peito, nem lugar marcado. E pela primeira vez isso não importou. Aquela corrida não era contra ninguém. Era contra tudo que um dia ele foi e ele venceu. Ao descer do pódio simbólico da vida, foi abordado por uma criança gordinha e tímida, com um olhar que ele conhecia bem. A criança estendeu um papel amassado com um desenho, um homem correndo com asas nos pés. "Esse aqui é você", disse o menino. "Por quê?", perguntou Samuel emocionado. "Porque você me ensinou que até quem tem pedra nas asas pode voar." Naquele momento, Samuel entendeu que não era apenas um exemplo de superação física, mas uma nova linguagem. O grito silencioso de milhares de vozes caladas pelo medo, pelo peso, pelo julgamento. Sua história virou livro, palestras, documentário, mas ele nunca parou de correr. Corria toda manhã, às vezes descalço, às vezes sozinho. Corria para lembrar, corria para manter o fogo aceso, corria para ser ponte entre a dor e a esperança. E se você perguntar a ele hoje o que foi mais difícil, perder 50 quilos, vencer o bullying, correr uma maratona, ele vai responder: foi perdoar o garoto que fui e ter coragem de ser o homem que sou. Porque o verdadeiro milagre não foi emagrecer, foi resistir ao desprezo e ainda assim escolher o amor. Foi ser esmagado por palavras cruéis e, ainda assim, florescer. Foi ser invisível e depois se tornar farol. O corpo de Samuel mudou, sim, mas foi a alma dele que venceu a corrida. E agora eu te pergunto: quantas vezes te fizeram acreditar que você não seria nada? Quantas vezes o mundo tentou te diminuir? Samuel é a prova viva de que você não precisa da aprovação de ninguém para se transformar. Você só precisa de uma coisa: decisão. E se algo aqui tocou seu coração, talvez seja o universo sussurrando: a sua largada começa agora. Dê o primeiro passo. Não precisa correr, mas também não pare. Acredite, o impossível só existe até alguém ir lá e fazer. Se essa história mexeu com você, deixe seu like agora, ele ajuda essa mensagem a alcançar quem mais precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal Mentalidade Suprema, porque aqui cada vídeo é um novo passo na sua jornada. E se quiser continuar, clique no vídeo que está aparecendo na tela ou escolha outro que mais chamar sua atenção. O importante é não parar, porque a sua transformação começa de onde você está. Nos encontramos no próximo vídeo, com fé, com força e com mentalidade suprema.